Olha só o nível da diplomacia do grande aliado da família Bolsonaro. Trump, com toda a máquina de inteligência dos Estados Unidos à disposição, inventa um Bolsonaro Júnior, espalha desinformação sobre prisão no Brasil e ainda tenta vender a imagem de que nosso país é perigoso politicamente. Daniela Lima foi certeira. Isso não é confusão inocente. Isso é mentira com endereço certo. Veja. Eu avisei o nosso time para não pegar ninguém no contrapé. Eu vou pedir para rodar de novo a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque este é o homem que tem o maior aparato de inteligência institucional à sua disposição no mundo, talvez só com duas nações correndo na mesma raia que ele, ou um pouco adiante, China e Rússia. Vamos ver então qual é o nível de informação que chega ao homem que tem o segundo maior arsenal nuclear do planeta. Vamos ver. I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então, a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Não é que ele confunde Flávio com Eduardo, ele cria um Bolsonaro novo. E esse é o nível de informação que tem o presidente dos Estados Unidos sobre a família que clama, reivindica ter um acesso privilegiadíssimo a ele. Ele não sabe o nome do filho que recebeu no gabinete, em seu gabinete, no Salão Oval, na Casa Branca. Ele recebeu o Flávio e o Eduardo, e ele conseguiu criar um Bolsonaro Júnior. Isso não é um mero erro ou uma confusão. Este é o presidente dos Estados Unidos. É o presidente dos Estados Unidos mais mal avaliado em muito tempo, não só dentro do próprio país, como no globo, no mundo. E é o presidente dos Estados Unidos que tem utilizado o poderio comercial e bélico dos americanos para poder assacar nações que desafiem de alguma forma os planos dele, em especial que não tratem os Estados Unidos como o único e principal destino dos negócios a serem travados no mundo, que acreditem num mundo multipolar, num mundo multilateral. Então, quando Trump faz o que ele fez, ele está espalhando desinformação, mentira, falsidade para o mundo inteiro. Bolsonaro Júnior não existe, ninguém foi preso ontem e nem Eduardo Bolsonaro, sendo muito benéfica com o desentendimento do presidente dos Estados Unidos, está condenado pelo Supremo Tribunal Federal porque fez um pronunciamento no Texas. Não. Donald Trump foi quem assinou a prova cabal do crime de Eduardo Bolsonaro. Ao anunciar as sanções, o tarifaço contra o Brasil, Trump cita Jair Messias Bolsonaro e seu julgamento no primeiro parágrafo. Foi ele quem assinou a prova cabal mais cristalina, evidente e incontestável do lobby, do trabalho, de sabotagem da economia nacional. Se a intenção era essa ou não, não saberemos jamais, mas esse foi o resultado efetivo do que fez Eduardo Bolsonaro lá fora. O presidente dos Estados Unidos não se confunde, ele mente. O presidente dos Estados Unidos, ao dizer que o Brasil está se tornando um país arriscado politicamente, lança mais uma retórica, mais um argumento, um artifício que ele tem utilizado em maior ou menor grau para interferir em nações independentes. E aí, Sarza, quando isso acontece depois do que ele chama de uma longa conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o mundo inteiro, na saída do G7, não tem mais como colocar panos quentes nem tratar como graça. O que ele está dizendo é que, os Estados Unidos não prestam para fazer eleição. Ele ganhou a última, né? Ele diz que as eleições dos Estados Unidos são totalmente fraudadas. Foi basicamente a retórica que tentou Jair Bolsonaro fazer aqui. Não deu certo, porque a nossa urna, 100%. Ninguém manuseia papel, ninguém conseguiu comprovar uma alegação de fraude. Não dando certo o ataque à eleição, tentou se replicar o 6 de janeiro
brasileiro aqui no Brasil, no dia 8. Lá, uma tentativa de impedir que Joe Biden tomasse posse. Lá, as pessoas foram julgadas e presas e condenadas, né? E depois foram anistiadas. Por quem? Por Trump. Aqui, as pessoas foram julgadas e presas e agora beneficiadas pela revisão do tamanho de seus crimes. Não dá para tratar o que fala o presidente dos Estados Unidos como bravata. Bravata deveria reconhecer que fez analistas que passaram dias dizendo que o presidente brasileiro ia ficar correndo atrás do Trump com o rabinho entre as pernas para pedir uma reunião. Não pediu, não foi atrás, pulou o Trump na primeira foto oficial do G1 e fez duras críticas em discurso público e nas conversas bilaterais que teve ao método que está impondo o presidente dos Estados Unidos, que é sim o método do medo. Quando não ameaça pela via do estrangulamento econômico, ameaça com bomba mesmo, como está vendo muito de perto o povo iraniano. Minha gente, a fala da Daniela Lima escancara uma coisa que muita gente tenta fingir que não vê. Trump não está apenas confuso, não. Trump está fazendo política. E uma política perigosa, arrogante e intervencionista. Veja a cena. Estamos falando do presidente dos Estados Unidos, um homem que tem acesso ao maior aparato de informação do planeta. Agência de inteligência, diplomatas, assessores, relatórios, tradutores, consultores, e mesmo assim ele aparece falando em Bolsonaro Júnior. Bolsonaro Júnior? Quem é esse personagem novo da novela da extrema-direita? É o filho perdido? É DLC do bolsonarismo? É spin-off de golpe mal resolvido? A ironia é que a família Bolsonaro vive dizendo que tem trânsito livre com Trump, que é íntima, que tem prestígio internacional, que conversa com os poderosos. Mas o grande aliado não sabe nem o nome do filho que recebeu. Confunde Flávio, Eduardo, inventa um terceiro e ainda espalha para o mundo uma história torta, como se alguém tivesse sido preso por fazer uma declaração no Texas. E é aí que mora o perigo. Porque não é só uma gafe, não é só um tropeço verbal. Quando Trump diz que o Brasil está ficando perigoso politicamente, ele está criando uma narrativa. E essa narrativa serve para quê? Para justificar pressão externa, sanção, tarifa, ataque econômico e interferência em um país soberano. É o velho roteiro da extrema-direita internacional. Quando perde no voto, ataca a eleição. Quando a justiça investiga, chama de perseguição. Quando as instituições funcionam, diz que é ditadura. E quando não consegue resolver dentro do país, corre para pedir ajuda ao tio Sam. Só que o Brasil não é puxadinho dos Estados Unidos. O Brasil tem Constituição, tem Supremo, tem eleição, tem soberania. E quem tentou transformar problema judicial da família Bolsonaro em crise diplomática contra o próprio país precisa responder por isso. Daniela Lima toca num ponto central. Trump assina, com a própria fala, a prova política da sabotagem. Porque quando ele associa tarifas, sanções e ameaças ao julgamento de Bolsonaro, ele deixa claro que o interesse não é defender democracia coisa nenhuma. É proteger aliado ideológico. E vamos combinar, quem passou anos atacando urna eletrônica, desacreditando eleição e flertando com ruptura democrática, agora quer posar de vítima da democracia? Aí já é demais. É como o bombeiro que chega com um galão de gasolina e depois reclama do incêndio. Lula, nesse episódio, fez o que um presidente brasileiro precisa fazer: não abaixar a cabeça. Não sair correndo atrás de Trump como se o Brasil fosse colônia. A resposta correta é simples. Respeite o Brasil, respeite nossas instituições e não se meta nas eleições brasileiras. Porque o que está em jogo aqui não é simpatia por Lula ou antipatia por Bolsonaro. O que está em jogo é soberania nacional. É saber se um país estrangeiro pode ameaçar nossa economia para tentar interferir em julgamento, eleição e decisão interna. E a resposta tem que ser alta, clara e sem medo. Não pode. Trump pode até inventar Bolsonaro Júnior, mas o Brasil não pode inventar desculpa para aceitar interferência estrangeira. Democracia se defende com instituição forte, informação verdadeira e coragem política.
E nesse caso, Daniela Lima disse o óbvio que muita gente evita dizer. Não foi confusão, foi desinformação. E desinformação, quando vem de quem tem poder, não é piada, é ameaça.